Bem-vindo ao Planeta Curioso. Aqui a gente mergulha nas histórias mais surpreendentes do nosso planeta e até do espaço. Culturas diferentes, comidas exóticas, animais incríveis, fenômenos da natureza e mistérios que parecem inacreditáveis. Tudo isso ganha vida por aqui. Se você é apaixonado por aprender coisas novas, se divertir com fatos bizarros e se surpreender com o inesperado, este é o seu lugar. No Planeta Curioso, a realidade é sempre mais estranha e fascinante do que a ficção. Então já se inscreve, deixa o like e vem comigo, porque hoje vamos explorar os folclores mais insanos do planeta. Você já parou para pensar que o mundo está cheio de histórias que desafiam a lógica e o bom senso? Lendas tão estranhas, assustadoras ou simplesmente bizarras que por séculos assombraram vilas, assustaram viajantes e até influenciaram culturas inteiras. E eu já aviso, quanto mais a gente desce nessa lista, mais sombria e surreal a coisa fica. Então se ajeita aí, porque o que você vai ouvir pode mexer com a sua imaginação e talvez até com seu sono. Em 10º lugar, o Wendigo. Imagine uma criatura que nasce da própria fome, um espírito das florestas geladas, condenado a vagar eternamente em busca de carne humana. O Wendigo vem das lendas dos povos indígenas da América do Norte, especialmente dos algonquinos. A história conta que em tempos de inverno rigoroso, quando a comida acabava, algumas pessoas recorriam ao canibalismo. E ao cometer esse ato, elas eram amaldiçoadas, transformando-se em monstros famintos, magros, com olhos fundos e uma fome que jamais poderia ser saciada. Diziam que o Wendigo tinha o coração congelado, pele colada nos ossos e que, mesmo devorando pessoas inteiras, continuava cada vez mais faminto. Uma metáfora poderosa da ganância e da fome sem fim, mas também um aviso para quem ousasse quebrar os limites humanos. E o mais assustador, há relatos de pessoas que juram ter visto a criatura em florestas do Canadá e dos Estados Unidos, até tempos recentes. Alguns caçadores afirmam ouvir gritos sobrenaturais ecoando entre as árvores, sons tão agudos e perturbadores que ninguém consegue explicar. Para muitos, o Wendigo não é apenas uma lenda, mas uma ameaça que ainda ronda, faminta, esperando por sua próxima vítima. Em 9º lugar, o Zoni. Do frio das florestas americanas, vamos para o misticismo japonês. Lá encontramos os Oni, figuras clássicas do folclore nipônico, que até hoje aparecem em mangás, animes e festivais. Os Oni são demônios, geralmente gigantescos, com chifres, pele vermelha ou azul, dentes afiados e uma força descomunal. Carregam grandes porretes de ferro e são conhecidos por causar desastres, espalhar doenças e punir pecadores. Mas a parte mais curiosa é que, com o tempo, eles se tornaram também figuras de proteção. Em alguns rituais japoneses, máscaras de Oni são usadas para afastar o mal, como se o próprio mal pudesse ser usado contra forças ainda piores. Na tradição, eles são vistos tanto como carrascos cruéis, quanto como guardiões dos templos budistas, uma dualidade que os torna ainda mais fascinantes. Alguns contos descrevem Oni sequestrando humanos para torturá-los, enquanto outros falam de Oni que vigiam portões do submundo para garantir que os espíritos malignos não escapem. É uma mistura única de terror e respeito. Os Oni são temidos, mas também reverenciados, mostrando como o Japão sempre soube transformar até mesmo os monstros em parte essencial da sua identidade cultural. Em 8º lugar, o Bunyip. Diretamente da Austrália, surge uma das criaturas mais enigmáticas e temidas do folclore aborígene, o Bunyip. Descrito como um monstro aquático, ele habita pântanos, lagoas e rios isolados, sempre escondido em águas turvas. As descrições variam muito. Alguns dizem que o Bunyip parece um enorme cão com presas afiadas, outros o descrevem como um ser que mistura partes de crocodilo, cavalo e até mesmo de uma ave. Essa incerteza faz parte do medo. Ninguém sabe ao certo o que esperar quando as águas começam a se mover sozinhas no meio da noite. As histórias contam que o Bunyip atacava viajantes que ousavam se aproximar de suas águas, arrastando-os para o fundo, de onde jamais voltavam. Para os povos aborígenes, ele não era apenas um monstro, mas um guardião espiritual das águas,
castigando os que desrespeitassem a natureza. O curioso é que, no século XIX, exploradores europeus registraram avistamentos de criaturas estranhas em rios australianos. Ossadas misteriosas foram encontradas e jornais da época chegaram a noticiar a existência do Bunyip como se fosse algo real. Até hoje, muita gente na Austrália cresce ouvindo que é melhor não se aventurar sozinho perto dos pântanos. Afinal, nunca se sabe quem ou o que pode estar à espreita. Em sétimo lugar, a Kuchisake Onna. Do silêncio dos pântanos australianos, viajamos para as ruas escuras do Japão moderno, onde uma das lendas urbanas mais assustadoras ainda ecoa, a da Kuchisake Onna, a mulher de boca cortada. A história conta que, em vida, ela teria sido desfigurada pelo próprio marido ciumento, que rasgou sua boca de orelha a orelha. Desde então, seu espírito passou a vagar pelas ruas, principalmente à noite, usando uma máscara cirúrgica para esconder o rosto. O encontro é sempre o mesmo. Ela se aproxima calmamente de alguém e pergunta com uma voz doce e perturbadora: "Watashi kirei? Eu sou bonita?" Que significa: se a vítima responde que sim, ela tira a máscara e mostra o corte horrível que deforma seu rosto. E pergunta novamente. Se a pessoa responde que não, a punição é imediata. A Kuchisake Onna ataca com uma tesoura afiada. Há relatos modernos de escolas no Japão que chegaram a distribuir panfletos alertando crianças a não voltarem sozinhas para casa. Tamanha a força dessa lenda urbana. A Kuchisake Onna é um exemplo perfeito de como o terror pode se reinventar e permanecer vivo, mesmo em uma sociedade moderna. É um fantasma que carrega tanto o medo antigo quanto o atual, provando que o sobrenatural pode se adaptar a qualquer tempo. Em sexto lugar, a Baba Yaga. No coração gelado das florestas eslavas, existe uma figura que mistura medo e sabedoria, a Baba Yaga. Diferente de qualquer bruxa das histórias ocidentais, ela é um ser ambíguo, que pode tanto ajudar quanto destruir, dependendo de como é abordada. A Baba Yaga vive em uma cabana que se apoia em duas enormes patas de galinha, girando sem parar até que alguém diga as palavras mágicas para fazê-la parar. Quando isso acontece, as portas da cabana se abrem, revelando a velha de aparência assustadora, com nariz longo, dentes de ferro e uma fome insaciável. Ela voa pelos céus dentro de um pilão, guiando-se com o auxílio de uma vara de madeira, e é cercada por um ar de mistério. Nos contos eslavos, muitas vezes, ela aparece como um obstáculo para heróis, testando sua coragem e inteligência. Se eles provam ser dignos, ela pode lhes conceder conselhos, armas mágicas ou até mesmo a vitória. Mas se falham, a Baba Yaga os devora sem piedade. O mais fascinante dessa lenda é que ela não é apenas um monstro, mas também uma guardiã de limites. Quem consegue lidar com a Baba Yaga geralmente está pronto para enfrentar o mundo real. Essa mistura de sabedoria e terror faz dela uma das figuras mais marcantes e inesquecíveis do folclore mundial. E olha, se você chegou até aqui, já percebeu que essas histórias só ficam cada vez mais intensas, não é? Então, se está curtindo essa viagem pelo mundo dos folclores mais insanos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora a gente vai entrar no top 5 dessa lista. E eu te garanto, o que vem pela frente é ainda mais perturbador. Em quinto lugar, o chupacabra. Agora, atravessamos oceanos para chegar à América Latina, onde surgiu um dos mitos mais recentes e ao mesmo tempo mais assustadores, o chupacabra. Diferente de lendas milenares, essa criatura ganhou fama nos anos 1990, quando diversas fazendas em Porto Rico relataram ataques estranhos a animais. Cabras, galinhas e até vacas eram encontradas mortas, completamente sem sangue, como se algo tivesse sugado cada gota. Rapidamente, as histórias se espalharam e logo surgiram testemunhas que juravam ter visto a criatura, uma figura bípede com olhos vermelhos brilhantes, garras afiadas e espinhos correndo pelas costas. Outros relatos descrevem o chupacabra como um animal semelhante a um cão doente, de aparência cadavérica. O mistério
é que, mesmo após décadas, nunca houve uma explicação definitiva. Alguns acreditam que se trata de um animal desconhecido, outros falam em experiências genéticas fracassadas. E há ainda quem acredite que o chupacabra tem origem extraterrestre. O fato é que essa criatura se tornou tão icônica que até hoje é citada em jornais, séries e documentários, deixando sempre no ar a pergunta: seria apenas uma lenda moderna ou realmente existe algo escondido nas noites da América Latina? Em quarto lugar, o La Llorona. Da América Latina vem uma das lendas mais conhecidas e aterrorizantes, a da La Llorona, ou a mulher que chora. A origem dessa história varia de país para país, mas em quase todas as versões existe um elemento comum: uma mulher que em vida teria afogado seus próprios filhos, por desespero, por vingança ou por ciúme. Arrependida, sua alma foi condenada a vagar eternamente, chorando e lamentando o que fez. As pessoas que afirmam ter visto La Llorona descrevem uma mulher alta, vestida de branco, com o rosto coberto por um véu e uma presença gélida. Ela surge geralmente próxima a rios ou lagos, chorando desesperadamente pelos filhos perdidos. Dizem que quem escuta o choro de La Llorona está marcado pelo azar e que, se ela se aproximar demais, pode levar os vivos com ela para o além. Há quem jure que já a viu em estradas desertas, pedindo ajuda, e quando o motorista para, não encontra mais ninguém. O mais fascinante é como essa lenda se espalhou, do México à Colômbia, passando por quase todos os países hispânicos. Cada lugar tem sua versão, mas o medo é sempre o mesmo. La Llorona não é apenas uma assombração, mas também um aviso sobre o peso da culpa e o poder destrutivo do arrependimento. Em terceiro lugar, o Draugr. Do calor da América Latina, viajamos para o frio das terras nórdicas, onde o folclore viking nos apresenta o Draugr. Diferente dos fantasmas comuns, o Draugr é um morto-vivo físico que sai de sua tumba para assombrar os vivos. Essas criaturas eram descritas como cadáveres inchados, de pele azulada ou negra, com uma força sobre-humana. Eles guardavam seus tesouros nas tumbas e atacavam qualquer um que tentasse roubá-los. Mas não era apenas isso. O Draugr também tinha poderes sobrenaturais, como aumentar de tamanho, atravessar paredes e até controlar os sonhos dos vivos. Para os vikings, o medo do Draugr era tão grande que existiam rituais específicos para impedir que os mortos retornassem. Em algumas aldeias, acreditava-se que era preciso enterrar os guerreiros com foices ou pedras sobre o peito, para garantir que permanecessem na terra e não voltassem para aterrorizar os vivos. Curiosamente, muitos estudiosos acreditam que o mito do Draugr influenciou fortemente a criação moderna dos zumbis em filmes e séries. Mas há uma diferença importante. Enquanto os zumbis são geralmente sem consciência, o Draugr é astuto, cruel e movido por uma sede insaciável de vingança. Imaginar um guerreiro viking retornando da morte, mais forte e implacável do que nunca, é um dos motivos que tornam essa lenda tão perturbadora e memorável. Em segundo lugar, o Pontianak. No Sudeste Asiático, especialmente na Malásia e Indonésia, há uma lenda que deixa qualquer um com arrepio só de ouvir: a do Pontianak, o espírito vingativo de uma mulher que morreu durante o parto. Dizem que o Pontianak aparece à noite, sempre em locais isolados, com a forma de uma mulher de pele muito pálida, longos cabelos negros cobrindo o rosto e um vestido branco manchado de sangue. À distância, sua voz é suave e sedutora, mas à medida que ela se aproxima, o som muda para um grito aterrorizante. O detalhe mais assustador é a forma como ela ataca. O Pontianak perfura o estômago de suas vítimas com unhas afiadas, devorando órgãos internos e bebendo sangue. Algumas tradições dizem que, antes de aparecer, um cheiro forte de jasmim invade o ar, mas em segundos, esse aroma floral se transforma em um odor insuportável de carne podre. Para muitos, o Pontianak representa o medo da morte materna, algo comum em sociedades antigas. Mas ao longo do tempo, ela se tornou um dos fantasmas mais temidos do folclore mundial. Uma presença que mistura beleza, vingança e horror. Até hoje, moradores locais contam histórias de avistamentos, jurando que ouviram risadas estranhas ou sentiram o perfume de jasmim em lugares onde não havia flores. Nesses casos, a recomendação é clara: nunca olhe para trás e nunca ande sozinho à noite.
Em primeiro lugar, o Skinwalker. Do outro lado do mundo, entre as tribos Navajo dos Estados Unidos, existe talvez uma das lendas mais perturbadoras de todas, a dos Skinwalkers. Segundo a tradição, um Skinwalker é um feiticeiro que, após realizar rituais sombrios e cometer atos impuros, ganha a habilidade de se transformar em qualquer animal. Lobos, coiotes, corujas e até mesmo figuras humanas deformadas. Todos podem ser disfarces usados para enganar suas vítimas. O mais assustador, porém, não é a transformação em si, mas o que ela representa. Os Skinwalkers são associados à bruxaria negra, a pactos proibidos e à perda total da humanidade. Eles podem imitar a voz de pessoas conhecidas, bater a porta durante a noite ou espreitar pelas janelas com olhos brilhando no escuro. Muitos relatos modernos falam de estradas desertas no interior dos Estados Unidos, onde motoristas juram ter visto figuras estranhas correndo ao lado de seus carros em velocidades impossíveis. Outros dizem ter ouvido a voz de familiares pedindo ajuda do lado de fora de casa, quando na verdade não havia ninguém lá. Entre os navajos, o medo é tão real que falar abertamente sobre Skinwalkers é considerado perigoso. Acredite-se que mencionar o nome pode atrair sua presença. É um dos poucos casos em que uma lenda folclórica ultrapassa a barreira do mito e entra no território do terror contemporâneo. E talvez seja justamente por isso que o Skinwalker ocupa o topo desta lista. Porque para muita gente, ele não é apenas uma história antiga, mas algo que ainda pode estar à espreita, no escuro, em algum lugar, neste exato momento. E aí, gostou do vídeo? Então senta o dedo no like, se inscreve aqui no Planeta Curioso e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade insana que vem por aí. Valeu demais pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.